A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amados amigos, bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui com uma alegria imensa de estar iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre de 2019, com esta belíssima revista Igreja, Povo Escolhido e Nomeado por Deus. Esta revista que eu anunciei rapidamente no último vídeo, ela é comentada pelo pastor Sérgio Nascimento da Costa. E olha, eu tenho uma novidade a você. Nós fizemos um convite ao pastor Sérgio, porque nós aqui no Foco na Lição queríamos dar a você algo diferente. Como fazer algo diferente? O que fazer a mais para os nossos professores, os nossos alunos, os apaixonados pela Escola Bíblica Dominical? Pensando nisto, nós fizemos um convite a ele e ele gentilmente aceitou e vai estar aqui conosco durante as 13 lições, trazendo para você, professor, algo a mais, algo que está no coração do servo de Deus, o abençoado comentarista. E neste momento eu já paro de falar e eu convido ele aqui para assumir este lugar para dirigir a você, meu amigo professor, professora da Escola Dominical, você aluno e você que nem é aluno, nem é professor, mas assiste os nossos vídeos. Para você, com muita alegria, eu lhes apresento o pastor Sérgio Nascimento. Pastor Sérgio, o foco na lição agora é contigo, meu amigo. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Nascimento da Costa e pela honra e pela graça de Deus, Deus nos deu esse grande presente de ser o comentarista da nossa revista Betel Dominical, Igreja, Povo Escolhido e Nomeado por Deus. Desde já eu gostaria de fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por ter nos dado esta oportunidade e também pela nossa liderança da nossa igreja, o nosso bispo primaz Manuel Ferreira, o nosso bispo Samuel Ferreira e também o nosso bispo Abner Ferreira e ao meu pastor presidente, pastor Antônio Paulo Antunes. É com muita alegria que eu começo a apresentar para os senhores a nossa lição. E a nossa primeira lição vai falar sobre a igreja e o plano divino. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, aluno, ouvinte da palavra de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de te chamar a atenção para a nossa primeira lição é se atentar aos objetivos da lição, que tem como 3 objetivos. Primeiramente, apresentar o que é ser e estar na igreja, explicar a diferença entre Israel, igreja e reino de Deus. E também mostrar o propósito de Deus para a sua igreja. No primeiro tópico, nós começamos a falar sobre o que é a definição da igreja e a palavra igreja propriamente dita. Nós vemos que a palavra igreja, ela não vem do português. Na verdade, ela tem a sua origem no grego, que na verdade é um composto de 2 vocábulos, 2 palavras. A primeira parte dessa palavra, que é ek, que significa sair para fora, e a segunda palavra é kaleo, que é chamar. Ou seja, a palavra igreja significa aqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados de fora para o mundo. Igreja significa basicamente assembleia, comunidade, e a partir do terceiro século o termo foi empregado para o templo, ou seja, somente depois de 300 anos que esse termo vai ser empregado para o templo propriamente dito. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse contexto de igreja, acesse o nosso livro de apoio na página 15. Então você vai conseguir extrair muito mais, se aprofundar muito mais sobre a palavra igreja, sobre o que significava
igreja. No segundo item e no terceiro, nós vamos passar pela seguinte reflexão: o que é ser igreja e o que é estar na igreja? Primeira coisa, professor, aluno, que você tem que se atentar sobre o que é ser. Ser é antes estar. Então, ser igreja é ser discípulo de Jesus. E o que é estar na igreja? Se eu entendo que ser igreja é eu ser discípulo de Jesus, estar na igreja significa que eu tenho que congregar, que eu tenho que participar dessa comunidade local como um novo povo de Deus. Estar na igreja é participar desse povo através da comunhão, a adoração e o serviço. Nós vemos também que Deus ele tem um plano para essa igreja. A igreja, diferentemente de Israel, tem um plano específico. Israel tinha o seu plano e a igreja tem um plano preparado por Deus. Nós vemos também que a igreja e o reino de Deus são coisas distintas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo, é a soberania régia de Deus. E a igreja é o povo que é governado por Deus. Nós vemos também a distinção no tópico 2.3 da igreja visível e a igreja invisível. No capítulo 3, nós vemos que a igreja ela tem características específicas. Primeiramente, a igreja é um povo que edifica. A palavra edificar é construir. Nós vemos que isso quer dizer claramente que a doutrina dos membros da igreja é para que possam resistir aos desvios doutrinários e à apostasia, que é o abandono da fé. Uma igreja que edifica é uma igreja que está pautada, alicerçada na palavra de Deus. Outra característica também desse povo de Deus é um povo que glorifica a Deus. Nós vivemos uma vida para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É viver uma vida de santidade. Nós glorificamos a Deus por uma vida de santificação. E por fim, um povo que evangeliza. Uma igreja com propósito, ela tem uma identidade. E que identidade é essa? Uma identidade evangelizadora, uma identidade que busca aquele que sofre muitas vezes na mão do pecado, na mão do inimigo. Uma igreja com identidade, uma igreja que é povo de Deus, é uma igreja que evangeliza, possui essas características. Por isso, estamos aqui e se você quiser mais uma ajuda, um subsídio, você pode acessar um e-mail que vai estar passando aqui e pode entrar em contato com a Betel, que nós, pessoalmente, temos toda a predisposição para ajudá-lo em qualquer dúvida. Que Deus abençoe você, a sua igreja, o seu pastor e Deus nos abençoe a todos. Amém. Ô, pastor Sérgio, que maravilha! Olha, imensamente alegre aqui com a sua participação. Em nome do nosso bispo Abner, do nosso bispo Samuel e do nosso bispo Primaz, bispo Manuel Ferreira, em nome de toda a família Betel e especialmente, pastor Sérgio, em nome dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos amigos que nos acompanham aqui no Foco na Lição, muitíssimo obrigado por sua participação. Que aula extraordinária! Tenha certeza, companheiro, que o Senhor enriqueceu o nosso conhecimento. E lembrando a você que o plano de aula desta aula aqui ministrada pelo pastor Sérgio ficará disponível aqui logo abaixo na descrição do vídeo, ok? Na próxima semana nós estaremos aqui de volta, querendo Deus, para a segunda aula, o fundamento e a edificação da igreja. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.